A nobreza e a burguesia russas distinguiram-se sempre pelo amor e o respeito pela música, tanto em uma classe como em outra. Rara era a família que não tivesse pelo menos um membro que cantasse ou fosse capaz de interpretar, com maior ou menor qualidade, um trecho de música. Muitas vezes, era a mãe que transmitia esses conhecimentos aos filhos. Foi esse o caso de Peter Ilyich Tchaikovsky, filho de um engenheiro de Minas russo, e de Alexandra Dacier, descendente de uma família francesa imigrada. Aquele que viria a ser o sinfonista russo mais importante de sua geração nasceu em 7 de maio de 1840 na pequena cidade de Vokinsky e morreu em São Petersburgo em 1893. Era, pois, um compositor pós-romântico, ainda que em sua estética e seus gostos estivesse mais próximo do romantismo. Depois de ter estudado na Escola de Direito da capital russa do Báltico, decidiu formalizar seus estudos de música e ingressou no Conservatório de São Petersburgo, onde trabalhou durante 3 anos com Rubinstein, que lhe ensinou orquestração, e com Zaremba, que foi seu mestre de composição. Escolheu como instrumentos a flauta, o órgão e o piano, que chegou a dominar notavelmente. Tchaikovsky era um admirador de clássicos indiscutíveis como Mozart, Bach e Beethoven, assim como de músicos dedicados ao teatro, como Meyerbeer e Weber, do piano de Schumann ou da orquestra de Liszt. Não tardou muito a ser um reconhecido compositor e, em 1866, obteve o cargo de professor de harmonia no Conservatório de Moscou, onde permaneceu por 11 anos. Tchaikovsky foi admitido neste posto também graças à intervenção de Nikolai Rubinstein, que dirigia essa escola na época. Outra vantagem desse cargo, que além de solucionar seus problemas econômicos, lhe dava uma posição notável, foi a chance de encontrar músicos de destaque, como Berlioz, que vinha pela segunda vez à Rússia e que a essa altura percorria as cortes europeias como uma estrela fulgurante da orquestra e da ópera. Foi durante esse período de docente que Tchaikovsky entrou em contato com o Grupo dos Cinco, mas, a não ser pelos laços de amizade, com Balakirev, quase membro criador, tinha muito pouco em comum com os outros, claramente nacionalistas, enquanto ele possuía uma formação bem mais germânica. Teve um conflito, ainda que não muito sério, com Rimsky-Korsakov e, em sua relação com Modest Mussorgsky, nunca abandonou a desconfiança que desde o início sentiu. Foi durante essa primeira fase de sua carreira que começou realmente a compor. Suas 3 primeiras sinfonias surgiram nesses anos, assim como seus primeiros poemas sinfônicos, sem dúvida influenciados por Liszt. Embora com uma temática, uma visão literária da narrativa e uma instrumentação marcadamente diferentes das do mestre húngaro. A essas obras segue o primeiro concerto para piano e orquestra, que originou um sério conflito com Nikolai Rubinstein, quando seu antigo mentor se negou a aceitá-lo como uma obra de qualidade e não quis estreá-lo. É verdade que o pianista repensou mais tarde sua atitude, mas tinha já aberto um abismo quase intransponível entre os dois. Por outro lado, as diferenças entre Tchaikovsky e os outros compositores do Grupo dos Cinco levaram-no a afastar-se cada vez mais dos seus pressupostos estéticos e a aproximar-se definitivamente da música alemã. Entretanto, se o que diferenciava o fato de não utilizar uma temática musical preferencialmente russa, discutível também nos outros compositores, já que parte da temática que os 5 utilizavam era essencialmente exótica, oriental ou de difícil localização, nem por isso se pode dizer que a música de Tchaikovsky careça de um caráter russo. Talvez na sua essência seja tipicamente russa e não esteja contaminada por um tipo de folclore que às vezes se torna difícil catalogar,
são os procedimentos e algumas formas modais que o afastam do falso espírito russo que existe em muitas das obras do grupo. Sou russo, russo até a medula, disse Tchaikovsky numa carta ao irmão a propósito dos comentários que lhe faziam em alguns meios. O compositor mantinha relações cada vez mais estreitas com músicos de outros países europeus, como Liszt, a quem pediu conselhos e mostrou algumas de suas obras, esperando e conseguindo sua aprovação. Fez o mesmo com os franceses Saint-Saëns e Bizet, cujas óperas admirava e que às vezes lhe serviam de espelho para o que deveria fazer na sua música para teatro, campo no qual se afastou ainda mais da inspiração e dos modelos russos. Wagner, porém, apesar da admiração de Tchaikovsky por ele, foi alguém de quem sempre se manteve afastado. O teatro fascinava o compositor, que lhe dedicava uma boa parte de seu tempo. 10 óperas e vários balés são uma contribuição para esse gênero, um resultado que está perto de Glinka e de suas referências francesas, incluindo Massenet. Esse afastamento do wagnerianismo fica mais claro num comentário dele próprio. Uma ópera construída sob a forma de um recitativo melódico é uma ópera sem música. Mas também se pode reprovar nele a utilização de um lirismo até certo ponto decadente, por exemplo, em Eugene Onegin, e um afrancesamento indiscutível em A Dama de Espadas, com reminiscências claras de Carmen, de Bizet. Seu sucesso nesse gênero, e há quem diga o mesmo em relação ao gênero sinfônico e concertístico, mas nesses casos não estamos de acordo, talvez se deva em parte a essa facilidade melódica que ele dominava à perfeição. Suas frases melódicas conseguem ser longas e com um cunho marcadamente dramático, ou a seu gosto, por tintas claramente sentimentais. No entanto, daí até a crítica desapiedada de que sua música foi alvo, principalmente por parte das gerações que o seguiram, não da Rússia, mas em especial da França, existe um abismo. Tchaikovsky tem qualidade, e é inquestionável, como afirmou corretamente Stravinsky em suas crônicas da minha vida, que era um compositor de ideias, ofício, seguro nas suas exposições, e com um valor dramático que não deixa dúvidas. Stravinsky acrescenta ainda que isso é algo que muitos dos seus críticos gostariam de ter. O músico que foi capaz de compor as 3 ou 4 últimas sinfonias que ele escreveu não pode ser tratado com ligeireza ou criticado com tanta falta de conhecimento como ele foi. Quando lemos algumas passagens de suas sinfonias mais conhecidas, encontramos uma grande profundidade de pensamento e uma personalidade marcante. Passagens sinfônicas, como as que existem em alguns dos seus poemas, dificilmente podem ser depreciadas e estão pelo menos no mesmo nível das obras desse gênero escritas por Liszt, César Franck e muitos outros que o seguiram. Obras como Romeu e Julieta, Fatum, Francesca da Rimini e alguns outros poemas sinfônicos podem ser consideradas, sem nenhuma margem de dúvida, magistrais. O mesmo se poderia dizer dos seus balés, que foram para Diaghilev uma das maiores fontes de sucesso. O Lago dos Cisnes, o Quebra-Nozes e a Bela Adormecida estão entre seus maiores êxitos. No entanto, como dissemos no início deste breve comentário, Tchaikovsky teve a infelicidade de viver numa época em que o romantismo e o pós-romantismo estavam sendo ultrapassados, e não soube, ou não conseguiu ver, que tudo estava mudando. Quando Tchaikovsky chegou às últimas obras, Mahler, Debussy, Scriabin, os tais nacionalistas russos, ou pelo menos alguns deles, como Rimsky-Korsakov e Mussorgsky, começavam a trilhar de forma mais ou menos clara novos caminhos. No caso dos nacionalistas, tiveram apenas uma descendência que perdurou
Albeniz na Espanha e Bartók na Hungria, mas com os 3 primeiros, e quando Schoenberg se juntou a eles na sua segunda etapa de investigação, a música daria um passo de gigante. Passou então da tonalidade para a atonalidade, com sabedoria e espírito revolucionário, mas também com oscilações e experiências que foram, na maior parte das vezes, infrutíferas e descabidas. Era, no entanto, uma mudança necessária, uma abertura de horizontes que muitos compositores não souberam ou não quiseram ver. Talvez se Tchaikovsky tivesse podido prolongar por mais alguns anos sua trágica vida, tivesse realizado as mudanças que renovariam seus métodos e sua estética. A vida de Tchaikovsky foi realmente trágica. O menos importante foi sua opção sexual, ainda que tenha sido um problema grave para a moral da época. O que o levou à catástrofe foi um conjunto de circunstâncias. Houve um momento em que parecia que sua vida teria uma saída fácil. Foi quando suas relações com a Sra. Mac, mantidas em um nível de amizade platônica e admiração artística, lhe permitiram uma posição econômica confortável. Todavia, desde criança, quando era um menino frágil e demasiadamente sensível, ele tinha se habituado a ensimesmar-se e a observar tudo à sua volta, como se o exterior fosse um lugar doentio e perigoso. Havia algo que se salvava, a música, que às vezes o emocionava tanto que quase chegava a desfalecer e que permanecia em seus ouvidos como uma obsessão. Seu amor pela mãe e pela governanta que cuidou dele e dos irmãos era por vezes mais uma tortura do que um prazer. O fato de ter de se mudar para São Petersburgo para estudar direito foi uma das causas que o levaram a esquecer a música por algum tempo. Quando começou a trabalhar em um departamento do Ministério da Justiça, em 1859, seus momentos de ócio eram gastos em farras com os amigos. Em 1861, decidiu retomar seus estudos de música no recém-inaugurado Conservatório de São Petersburgo. A verdade é que seus professores pouco podiam ajudar. Anton Rubinstein passava todo o tempo da aula tocando Beethoven e chamando a atenção dos alunos para a beleza da música do compositor alemão, enquanto Zaremba se limitava a explicar-lhes que o modo menor significava pecado e o modo maior sua expiação, sem ir mais além nas suas exposições didáticas. Apesar do pouco que esses estudos lhe davam, o compositor estava disposto a abandonar o direito e o escritório onde trabalhava para continuar estudando. Nas tertúlias de músicos, também não parecia ser possível encontrar ajuda, e seus esboços ou pequenos trabalhos no conservatório eram quase sempre recusados por ambos os professores. Já há algum tempo, Tchaikovsky tinha tido algumas experiências sexuais desastrosas e sabia perfeitamente qual era sua preferência nesse campo. Por isso, nasceu nele um profundo sentimento de culpa e apoderou-se dele um terror de que a família viesse a saber de seus segredos. Foi nessa época que pensou pela primeira vez em suicídio, mas a composição já se tinha convertido no alimento que o ajudaria definitivamente a suportar todos os dissabores da vida. Entretanto, continuaria a cair frequentemente em estados histéricos de desespero, o que acontecia desde a infância. Quando Nikolai Rubinstein chegou a São Petersburgo para pedir ao irmão Anton ajuda e gente de confiança para levar a cabo seu magnífico projeto de construção de um conservatório em Moscou, Anton, que não gostava muito do irmão e que provavelmente o invejava devido aos seus êxitos como pianista e sobretudo à vida de luxo e distinção que levava, aconselhou-o a levar Tchaikovsky para ajudá-lo. Nikolai aceitou a sugestão, satisfeito, e convidou Tchaikovsky, que o acompanhou pensando que não teria futuro onde estava. Custou-lhe separar-se da família e de alguns amigos, mas aceitou de bom grado o desafio. Nikolai Rubinstein simpatizou com o jovem Tchaikovsky e convidou-o a instalar-se em sua casa, situação que se prolongaria por bastante tempo. O poder criativo do jovem compositor foi crescendo, e depois de uma longa espera, Tchaikovsky consegue que Rubinstein aceite estrear uma obra sua,
propondo-lhe uma abertura em Fá menor. Tinha-lhe recusado uma outra em Dó menor, ainda que, ao lê-la, Rubinstein tenha mostrado uma benevolência irônica. Esta é a primeira obra que o jovem músico estreou, e não gostou do seu trabalho. No entanto, começou a trabalhar na sua primeira sinfonia, e não pensava em mais nada que não fosse avançar, conquistar e criar tudo aquilo que tinha em mente. A postura do pai em relação aos seus estudos e sonhos foi claramente positiva. Tinha uma enorme confiança no talento do filho, simplesmente pelo fato de gostar muito dele e julgar conhecer seu valor como músico. Quando Tchaikovsky foi a Moscou com sua primeira sinfonia e a ópera Um Sonho na Volga, a crítica da capital avaliou-o com uma simples aprovação. Mas o grupo dos 5 reagiu com violência, em especial César Cui, que não lhe poupou comentários depreciativos. Balakirev tinha se tornado o líder da nova escola musical e estava em luta aberta contra Rubinstein e a música alemã. Esse clima de oposição à postura estética de Tchaikovsky iria se prolongar por quase toda a sua vida, ainda que se tenha moderado um pouco nos últimos anos de vida do compositor. O grupo dos 5, Rimsky-Korsakov, Balakirev, Mussorgsky, César Cui e Borodin, havia se formado em oposição à influência da música germânica na Rússia. Mais tarde, será a música italiana que irá prevalecer, sobretudo na corte, e a luta pela conservação das raízes eslavas ficará reforçada devido a esse novo ataque contra a cultura russa. Era o que pensavam esse grupo de compositores e seus adeptos. Esse movimento nacionalista não é um fenômeno que ficará limitado à Rússia, já que em outros países irá suceder o mesmo, embora por motivos diferentes e por vezes até mais compreensíveis, pois existirão causas políticas que o justificarão, como ocorreu com os tchecos e os húngaros, que sentiram de forma mais direta e dura a pressão brutal do Império Austro-Húngaro e a imposição exterior de costumes e formas culturais, sobretudo linguísticas. Smetana e Dvorak, na Tchecoslováquia, e Bartók e Kodály, na Hungria, serão as grandes referências desse movimento, que posteriormente terá uma manifestação muito semelhante na Espanha, embora por motivos muito diferentes. Nessa época, e pela primeira vez, Tchaikovsky se apaixonou. Sua amada era uma popular cantora de ópera, Désirée Artaud Padilha, que pretendia cantar sua ópera O Sonho do Volga. Quando Désirée desapareceu devido a outros compromissos e Tchaikovsky estreou sua ópera, que apenas chegou à 5ª representação, o compromisso entre ele e a Artaud já tinha acabado, em parte por sugestão do marido dela, que, como é lógico, não via com bons olhos o idílio, embora não se preocupasse muito com as andanças da mulher. Foi também nessa época que Balakirev e Tchaikovsky chegaram a um razoável relacionamento musical, no qual o primeiro fazia o papel de mentor, ainda que quase sempre de forma negativa. Primeiro recusou-se a dar uma nota boa a Fatum, o poema sinfônico que Tchaikovsky acabara de escrever depois da infeliz ópera. Depois, propôs-lhe a composição de um segundo poema sobre Romeu e Julieta, que o obrigou a corrigir por inteiro. Tchaikovsky fez as correções, e Balakirev propôs-lhe outras, até que, por fim, Tchaikovsky ignorou-o e estreou o poema sinfônico, conquistando pela primeira vez um verdadeiro êxito. Moscou e São Petersburgo aplaudiram a obra, e um grande editor de Berlim a publicou. A situação econômica de Tchaikovsky melhorou bastante. Conseguira também o cargo de crítico no jornal Moscovita, e suas viagens a São Petersburgo, cidade de onde começou sua segunda sinfonia, tornaram-se mais frequentes, ao mesmo tempo que conseguiu também a promessa de compor uma ópera para Navrapnik, proprietário do teatro de ópera da cidade. Essa ópera, Oprishnik, foi grande sucesso de bilheteria
mas a crítica continuou sendo-lhe adversa. Depois da estreia, o compositor sentiu que afinal não era aquilo que queria ter feito e considerou-a um fracasso. É triste pensar que Tchaikovsky nunca viveu seus êxitos como triunfos, pois se sentiu sempre aquém dos objetivos traçados, ainda que devido ao seu caráter, o sucesso e os elogios que obteve o tivessem envaidecido. Precisando de um lugar tranquilo para compor, e como a casa de Rubinstein não era adequada, Tchaikovsky decidiu instalar-se por conta própria, contratando um jovem empregado, Alyosha, que lhe seria devoto pela vida toda. Numa viagem a Beirut, assistiu à estreia de O Anel dos Nibelungos, mas seu desprezo pela música do compositor alemão não se amainou. Continuava pensando como era possível que as novas gerações se extasiassem diante daquele horror. Não entendia Wagner, apesar de seus esforços, mas sabia, ou ao menos intuía, que podia ser por culpa sua. Foi precisamente nessa época que começou a pensar em fazer alguma coisa para obter um mínimo de respeitabilidade social e decidiu contrair um casamento de conveniência, sonhando poder vir a amar sua futura esposa. Desde então, até quase o final da vida, um milagre o tiraria de seus apuros econômicos, oferecendo-lhe uma amizade que só os anos apagarão. O encontro platônico com a senhora von Meck, uma mulher que amava a música, sobretudo a que Tchaikovsky escrevia. Ele a conheceu por intermédio do violinista Kotel, e estabeleceu-se entre eles uma correspondência quase diária, na qual transparece um amor idealizado até a loucura por parte dela, ao qual Tchaikovsky acabará correspondendo com um afeto sincero, mas distante do contato pessoal e guiado pela egoísta necessidade de receber e manter uma generosa ajuda econômica que persistiu até pouco antes de sua morte. Nem mesmo seu fracassado casamento conseguiu romper essa amizade platônica. A senhora von Meck não chegou a conhecer, ou não se sabe que tenha conhecido, o segredo que o músico escondia a não ser bem pouco tempo antes de sua morte. Então, sem explicação alguma, suspendeu a subvenção que lhe enviava mensalmente e as altas remessas de dinheiro que Tchaikovsky lhe solicitava com frequência. Nunca chegaram a encontrar-se frente a frente, embora algumas vezes tenham se visto de longe, no teatro ou em algum passeio. Não precisavam encontrar-se. Ambos suspeitavam de que era essa a única maneira de manter aquela estranha relação, que era mais intelectual do que amorosa, ao menos por parte de Tchaikovsky. No fim da vida, o compositor se deu conta de que sua loucura pela composição de óperas tinha sido um equívoco e que seu futuro estava na sinfonia. E, embora o fizesse mais por razões econômicas, dedicou-se também a outro gênero, o ballet, no qual obteria alguns de seus maiores sucessos. Entretanto, não deixaria de compor suas novas sinfonias, a quinta e a sexta, que estão entre o que há de melhor em sua obra. A última chamaria patética. Não foi bem compreendida nem pelo público e nem pela crítica quando ela estreou. As críticas, embora mais comedidas, uma vez que ele já era então compositor de sucesso, continuaram desfavoráveis. No entanto, ainda que leves, existem diferenças importantes entre as 3 primeiras e as 3 últimas sinfonias. Não se entende por que a quinta e a sexta foram aclamadas, embora hoje mereçam grande apreço por parte do público, enquanto a quarta permanecia quase desconhecida. Apesar dos comentários, só uma vez Tchaikovsky tentou o suicídio. Decidiu morrer mergulhado num rio gelado, sem despertar suspeitas de que quis atentar contra a própria vida. Mas a tentativa falhou, embora o tenha levado às portas da morte. A partir desse momento, Tchaikovsky iniciou uma reflexão
sobre a sua obra e percebeu seu equívoco ao tê-la dirigido principalmente para o teatro, e não para o gênero sinfônico. Embora seja difícil acreditar, as relações entre a Sra. von Meck e Tchaikovsky foram puramente platônicas. Ela amava sua música, a ponto de ultrapassar a apreciação normal da obra de arte e convertê-la numa paixão. O que sempre houve foi um intercâmbio intelectual através das cartas. Tchaikovsky sabia que, se chegassem a conhecer-se pessoalmente, corria perigo. Porém, em dado momento, não se sabe como, o segredo cuidadosamente guardado chegou ao conhecimento dela, que, sem nenhuma hesitação aparente, a pretexto do mau andamento de seus negócios, retirou a subvenção de 18.000 rublos que lhe concedia. Em resposta à carta em que ela lhe comunicou sua decisão, Tchaikovsky lhe escreveu dizendo da dor que a medida lhe causava, mas não obteve resposta. Apesar de reiterados pedidos de reatar suas relações, feitos através de terceiros, não recebeu nenhuma resposta. Nunca mais se viram. A suspensão da subvenção, em 1888, o obrigou a aceitar a proposta da direção dos teatros imperiais para compor um balé. Na verdade, a perda do que era uma verdadeira amizade e uma relação intelectual imprescindível para ele foi-lhe muito penosa, pois, embora continuasse tendo alguma vida social, que lhe permitia acompanhar o movimento musical do país, não tinha mais a quem revelar suas preferências, seus anseios e seu eu mais íntimo. Quando tocou para os amigos sua sexta sinfonia, em casa de Tanaiev, na presença de Rachmaninov, o compositor olhava suas mãos e perdoava seus erros, já que, depois de 30 anos quase sem praticar, ele havia perdido sua técnica pianística. Tchaikovsky, que sabia que também a emoção do momento o havia feito tocar mal, pediu a Rachmaninov que tocasse sua obra A Rocha, cumprimentando-o calorosamente quando ele terminou sua interpretação. Mas ele sabia que, apesar de tudo, dessa vez tinha acertado, embora fosse capaz de fazer melhor ainda. Efetivamente, suas últimas sinfonias mostram o que ele ainda precisava dizer. E, para dizê-lo, continuou compondo, como sapateiros que passam os dias trabalhando, normalmente por encomenda. O verdadeiro músico sabe que a inspiração é um dom, mas que só se desenvolve com o trabalho. Como sapateiro, precisa levantar-se a cada dia e iniciar seu trabalho, porque a arte exige domínio do ofício para que o pensamento se expresse através dele sem dificuldade. Outro requisito é uma formação cultural ampla, e não apenas sobre sua arte, mas sobre todas as artes e sobre o pensamento humano, porque a música é uma forma de expressão deste pensamento, apenas mais abstrata e mais difícil de alcançar. A Quinta Sinfonia estreou em Moscou em 1888. Nela predomina a intuição do jogo do destino, e para isso Tchaikovsky precisava mudar seu modo de composição. Apoiando-se de certo modo no modelo da quarta, escrita 11 anos antes, fez dela quase 1 hora de programa, embora não tenha exposto abertamente. Em 28 de outubro de 1893 estreou a Sexta Sinfonia. Nesse mesmo dia, depois do concerto, seu irmão Modest a chamaria de patética. Pouco tempo depois, Tchaikovsky começou a sentir-se mal e logo se deu conta de que tinha a mesma doença que matara sua mãe, a cólera. Morreu no dia 6 de novembro de 1893, depois de uma lenta agonia, rodeado pelo sobrinho Bob, a quem amava como um filho, e seu irmão Modest. O que levou o grande sinfonista russo do século XIX, pelo menos até a chegada de Prokofiev e Shostakovich, a ser relegado pela história por um longo período como um músico meloso e sentimental? Talvez as mudanças históricas ocorridas no final do século XIX e no início do século XX levaram boa parte da crítica, dos estudiosos e dos compositores posteriores a utilizá-lo como bandeira negativa para justificar suas pretensões. Se é verdade que falhas e concessões existiam em parte de sua música, dando razão aos ataques, também é certo que as virtudes eram notáveis. O público,
quando finalmente compreende uma obra e a aceita, raramente se equivoca. A música de Tchaikovsky, por fim, recuperou o lugar que realmente ocupa na história dessa arte.